Irmão em Cristo Jesus, neste momento que aqui estamos observando, precisamos ter entendimento sobre os mandamentos de Cristo Jesus, ter visão também sobre o amor fraternal. E a Bíblia também nos manda nós ter separação do mundo. E aí é onde nós vamos saber e sabemos que conhecemos é se guardamos os seus mandamentos, porque a palavra diz que aquele que diz eu conheço os mandamentos e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Dessa forma conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós devemos andar como Jesus andou. Em justiça, em amor, pregando, ensinando o evangelho da salvação. E ele disse aqui que não ia escrever mandamentos novos. Não, o apóstolo aqui de Jesus disse que não ia escrever mandamento novo, mas os mandamentos antigos que desde o princípio tiveste ouvido. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio nós temos ouvido. Ele escreveu um mandamento novo e que é verdadeiro. E diz: porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia, nos ensinando sobre o amor fraternal. E para nós ter separação do mundo, porque nós somos luz. Mas aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em treva. Agora aquele que ama seu irmão está na luz. Não há em nós escândalo algum. Ele diz: filho, eu escrevo por vós, porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Ele disse: pai, eu escrevo a palavra desse mandamento, porque conhece aquele que é desde o princípio. Ele diz: jovem, eu escrevo vós porque venceste o maligno. Eu vou escrever, filho, porque conheceste o Pai amado. A palavra de Deus que nos exorta a cumprir. A palavra de Deus que nos ensina a nós ter separação do mundo. Nós devemos não ser só ouvinte da palavra, mas cumpridor. Crer verdadeiramente nos seus ensinos e receber boas obras dos seus ensinamentos, assim como ela nos ensina.
Aleluia. E ele disse: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Mas não amei o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Por que Jesus disse? Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Essa aí é que é a nossa alegria, o nosso prazer em servir a Deus. Nos traz para nós um benefício maravilhoso, que só quem é servo do Senhor pode conhecer. Então, ele disse também: filhinhos, já é a última hora. Já que é a última hora, já ouviste que veio um anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora, né? É a palavra de Deus. E aqui olhando e pedindo entendimento a Deus para a palavra, que diz que esses anticristos saíram do meio de vós. Eles estão no meio dos... Fazendo a comparação com o joio e o trigo e o joio. Eles saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, eles tinham ficado conosco. Mas ele diz a palavra, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Agora nós que temos a unção dos santos, nós sabemos tudo porque nós tememos um Deus vivo que nos dá ensino para nós se livrar e nos guardar de toda a corrupção pecaminosa deste mundo. E o escritor deste livro disse: eu não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque sabes. E quero que vocês ouçam que nenhuma mentira vem da verdade. Porque quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Agora aquele que confessa o Filho também confessa o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permanece em nós, porque nós damos ouvido à palavra de Deus. Nós temos esse privilégio dado por Deus de ouvir a sua palavra. E ela fica plantada dentro de nós, como vai dizer a palavra de Deus sobre os seus ensinos maravilhosos deste momento. E se a palavra de Deus permanece em nós desde o princípio, se nós temos ela dentro de nós, somos conhecedor através do poder do Espírito Santo, assim nós permaneceremos no Filho e no Pai. Agora ele escreveu, diz o escritor desta palavra, dos livros de João, que ele escreveu esta palavra para chegar também acerca daquele que vós nos enganam,
para chegar acerca dos que vós enganam. Mas a unção que nós recebemos dele, de Jesus, o nosso Salvador, fica em nós. Aí é que nós vamos entender que não tem de necessidade de que ninguém vos ensine, não, porque nós já recebemos de Deus o ensino e cremos verdadeiramente que esta unção existe e está no nosso coração pela palavra que foi nos ensinado. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Não temos necessidade de que ninguém nos ensine. Porque assim como ela nos ensina, a mim e a todos aqueles que cumprem a palavra, todas as coisas verdadeiras. Insista por ela. Não deixe. Porque o que você aprender da palavra de Deus salvará tanto a mim como todos aqueles que ouvi. Salvará tanto a ti como todos que deram ouvido. E ela é verdadeira, não é mentira, como ela vós nos ensinou. Mas a palavra manda nós permanecer firme nela. Permanecerei firme. Nós permanecer firme na palavra de Deus. De todo o coração e ter fé. E confiar verdadeiramente para que quando Jesus, o Rei da Glória, se manifestar nas nuvens, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. É maravilhoso esse ensino santo que nos traz aproveito, que nos traz alegria em nos aprofundar nesses ensinos gloriosos da palavra de Deus. Porque se sabemos que Ele é justo, sabemos que Jesus é justo, se sabemos que Ele é justo, sabei que todo aquele que pratica justiça é nascido dEle, é nascido de Deus. Não há dúvida, de forma nenhuma, não há dúvida que todos aqueles que andam em justiça são nascidos de Deus. Porque nós temos que demonstrar diferença no meio deste mundo, desses finais de dia que estamos vivendo sobre a face da terra. Temos que ser diferente. Nós temos qualidade dada por Deus. Nós somos igreja, somos noiva, somos corpo, somos edifício. E a nossa vida está em Cristo, por Deus. Então, se nós não influenciar a mente dos gentios ou dos fariseus que estão ao nosso redor, com humildade e justiça, derramada por Deus em nosso coração, em amor, em sinceridade, nós nenhum poderemos alcançar o reino dos céus. Por isso nós temos que falar a verdade. Nós temos que amar, não de boca, não de palavra, mas de coração. Amar a Deus, também ter amor a todos os escritos, tudo que Ele gerou.
E tudo isso que a palavra de Deus nos ensina já para nós olhar ao próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento com promessa. E quem ama ao próximo, que é seu irmão, cumpre a lei de Deus. Porque se nós amar, nós estamos tendo amor. Porque quem ama a Deus tem amor. Porque quem ama a Deus e não cumpre os seus mandamentos, como a palavra está falando, está mentindo. E não adianta você vir com arrodeio, não, porque a palavra de Deus não tem arrodeio. A palavra de Deus, ela é verdadeira, é fiel e justa. Por isso que ela nos informa a verdade, para que nós andemos na verdade e seja luz. Porque quem está na luz brilha, como a luz da aurora, que vai brilhando dia por dia até ser dia perfeito. É isso que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos se corrigir a nós mesmos e andar conforme os ensinos que a palavra de Deus está nos ensinando. Porque não adianta nós dizer que tememos a Deus, andamos em sinceridade, andamos em temor a Deus, não cumprindo os mandamentos do Senhor. Façamos-se mentirosos se nós fazer isso. Mas se nós cumprir, nós estamos fazendo a vontade de Deus, aí seremos luz dirigida por Deus em nossas vidas. Então, amados irmãos, que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso é que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. O mundo não nos conhece porque ele não conhece a Deus. E nós andando conforme a palavra de Deus está nos ensinando. Assim como Deus nos ensinou, se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, ele também vão ouvir o povo lá de fora do mundo. Se nós estiver com Jesus e falar a palavra verdadeira de Jesus, eles vão nos ouvir. Não por nós próprios, mas através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Glória a Deus. Somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Assim como Ele é, nós o veremos. Por isso que cada momento nós temos que estar preparados. Que na hora que Jesus vier buscar os seus escolhidos, a sua igreja, é não abrir e fechar de olho, não dá tempo nós avisar filho, nem filho avisar mãe, nem mulher avisar esposo, não. Porque não abrir e fechar de olho, a igreja do Senhor vai arrebatada. É rápido. Jesus manda nós purificar a si mesmo, uns aos outros, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Jesus é puro, verdadeiro. Ele não quer ver
os seus escolhidos cometendo pecado escondido. Se esconde do homem da terra, mas de Deus, tudo que nós faz, Ele nos contempla lá do seu trono santo. Não adianta você dizer que é e não ser, porque Deus conhece a nossa vida, foi Ele que nos gerou, Ele que dirige o espaço do homem. O espaço de um homem bom é confirmado pelo Senhor, ainda que ele cá não permanece no chão, porque o Senhor com seus braços fortes levanta para ele prosseguir, porque ele já foi escolhido por Jesus para vencer. Em Jesus nós somos mais que vencedor. Nós temos que andar em purificação, em santificação, como Ele é santo e puro. Jesus é santo e puro. E manda que nós sejamos, acompanhamos, saber que Ele é justo, andar em justiça. Então, se a palavra de Deus que nos ensina, também neste momento de ensino, temos também na mente que Jesus se manifestou e veio para tirar o nosso pecado, porque nele não há pecado. Por isso que ele diz: não peques, porque todos que cometem pecado é iniquidade. E saber que nós temos no céu um advogado que perdoa o nosso pecado, não só o nosso, mas de todo mundo. Jesus Cristo, só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele disse: olha, qualquer que permanecer em Jesus não peca. Agora, qualquer aquele que peca não viu e nem conheceu, nunca conheceu. Ninguém vai se engane, quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo, gente. Quem comete o pecado é do mundo. Porque quem está no mundo, no maligno, peca desde o princípio. Por isto que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do inimigo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, que é a palavra de Deus, permanece em nós. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nós temos a semente de Deus plantada em nosso coração, em nossa vida. E aí é onde se manifestam os filhos de Deus e os filhos do mundo. Aí é onde manifestam os filhos de Deus e os filhos do mundo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Por que, semeador? Porque esta mensagem que nós temos ouvido é desde o princípio da criação do mundo, que nós amemos aos outros. Meus irmãos, não vamos ter maravilhas se o mundo nos aborrece, não. Não vamos ficar animados mundo que o mundo aborrece nós. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Permanece na morte. Muito bem.
Qualquer que aborrece os seus irmãos é homicida, e vós sabes que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Tem não tem permanente nele a vida eterna. E aí onde vamos conhecer o amor de Deus? Nisto que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Viu? Não é dar a vida para ele nos matar e nos ceifar, não. É amar uns aos outros. Na precisão, na necessidade. Socorrer uns aos outros. Ter diálogo com os outros. É assim. Ter amor um ao próximo. Ter caridade, misericórdia, como Deus tem misericórdia de nós temos que ter dos nossos próximos. Porque quem não ama seu irmão aqui na terra, ou tem um momento de misericórdia por ele, como pode amar a Deus que nunca viu? É a palavra que nos ensina, de forma amorosa, de forma clara, de forma verdadeira. É um ensino que entra profundamente no íntimo do nosso coração, para que nós possa compreender através do Espírito Santo de Deus que convive em nossa vida. Escute bem outra parábola que Jesus ensinou nos seus escritos, através dos escritos dos apóstolos, os seus servos. Se alguém, pois, estiver bem do mundo, é o celeiro cheio de coisas, é uma mercearia cheia, e vendo o seu irmão necessitado, encerrar o seu coração, suas mãos, fechar sua mão, não dar ouvido o que ele necessita, não ver, não enxergar aquele que anda rolando na lama. Se vê por aí assim, se passar, passa por riba com carro. Esse é o desamoroso. E Deus aqui está falando sobre o amor. De quem, pois, estiver bem em terreno do mundo e vendo seu irmão necessitado, encerrar o seu coração, fechar os seus olhos para aquilo, onde estará nele o amor de Deus? Viu? Aonde está nessa pessoa o amor de Deus? Por isso que Ele manda nós amar uns aos outros e dar a vida pelo nosso irmão, essa forma aí. Suprir as necessidades um dos outros, visitar os órfãos, viúvas, ser amoroso para as ovelhas de Cristo Jesus, que a recompensa os líderes vão receber. Esses que já estão empenhados na obra do Senhor como administrador das ovelhas de Cristo Jesus, tem que ser amoroso, tem que ter amor, caridade, misericórdia pelo rebanho de Jesus Cristo. Não como que seja dono da igreja de Jesus, porque o dono da igreja é Cristo Jesus. Não também é tendo ganância, mas domar as ovelhazinhas do Jesus, de ministrar as ovelhas de Jesus com carinho, com amor, com humildade. Não elogiando as ovelhas por interesse no que ela tem. Deus vê tudo isso e todos vão ser cobrados. Não elogiando as ovelhazinhas de Jesus por o que ela tem. É assim que Jesus quer dizer, mas ser amoroso, para que as ovelhas possam também viver na paz, na alegria,
na união, na felicidade um para com os outros. Pois então não amemos só de palavra e nem só de língua, mas de boas obras, fazendo obras, declarando boas obras e verdade. Porque isso é agradável a Deus, o nosso Pai Criador do céu e da terra. E aí vamos conhecer que somos da verdade diante de Deus. Se nós fazemos o que os mandamentos da palavra de Deus está nos ensinando, aí asseguraremos nossos corações e sabemos que andamos em verdade. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Deus conhece a nossa caminhada, a nossa direção, porque Ele nos gerou. Deus age, Deus ouve, Deus opera maravilha, Deus está pronto para ouvir a qualquer um que clamar por Ele na oração, nos seus pedidos. Mas temos que andar em justiça diante de Deus. E assim nós vamos ter confiança para com Deus. E qualquer coisa que Ele pedimos dEle, nós vamos receber. Receberemos. Por que receberemos? Porque guardamos seus mandamentos, fazemos o que é agradável à sua vista. Glória a Deus. É assim que Deus quer de nós. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Está aí a palavra bem clara, bem explicada, bem relatada pelo poder do nome de Jesus. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que Ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado, gente. Vamos amar, porque Deus é amor. Se você não amar, não tiver misericórdia ao próximo, pois é bom de ter um novo nascimento com Cristo. Amados, creia também que creia e provai que se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceremos o Espírito de Deus. Sabe como nós conheceremos o Espírito de Deus? É todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Diz a palavra de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Todo espírito que não confessa em que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Esses são espíritos do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, que já está no mundo. Nós somos de Deus e já temos vencido, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está em Cristo, Cristo está nele. Quem está em Deus e convive como Deus manda ele fazer, Deus está nele também. Sabe por quê?
Maior o que está em nós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo ouve. E nós que somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, a pregações de Deus. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Não quer dar ouvidos ao nosso louvor, às nossas pregações. Pois é, aqui está a separação. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos-nos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vamos colocar em mente para que nós possa compreender claramente, verdadeiramente, o que Jesus está nos ensinando sobre a sua doce e maravilhosa palavra. Para os nossos ensinos, amado, Deus é amor e devemos amar uns aos outros. Porque o amor de Deus é este, que qualquer que ama é nascido dele, de Deus. E qualquer que ama conhece a Deus. Nisto é manifesto o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós vivamos. Nós vivemos por Jesus. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado Deus, mas que Ele nos amou. E Ele nos amou e enviou seu Filho para apropriação pelos nossos pecados. Amados, se assim Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, como Ele está dizendo na palavra. Ninguém jamais viu Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós há perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Oh, glória a Deus! Não adianta, irmão, nós dizer que ama só de palavra e de língua, mas o coração endurecido, pede para Deus amolecer o nosso coração para que nós possa amar. Primeiro que nós somos amados por Deus, mas Ele está nos ensinando a nós também a ser misericordioso, como nosso Deus Criador é misericordioso. Aleluia! O amor que Deus nos tem dado. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. É o que a palavra de Deus nos ensina para nós cumprirmos. No amor não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito, é amor. Nós amamos, irmão, porque recebemos o amor dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
devemos cumprir a lei de Deus, cumprir os mandamentos da palavra de Deus para que nós alcançamos uma vida eterna. Vamos se dedicar de verdade. Vamos ler a palavra e pedir entendimento de discernição, de compreender o que estamos lendo. Pedir a Deus para nos dar a sabedoria que Ele dá de graça para todos aqueles que pedir. Vamos fazer boas obras ao olhar do nosso eterno Pai, para que nós possamos ganhar e alcançar a nossa coroa de glória, que está preparado para mim e você, que teme e está firme na videira verdadeira que é Jesus. Vamos afirmar mais, porque o tempo está próximo, Jesus está voltando. Não devemos estar desunidos ou em desunião. Devemos estar todos em união, em um só propósito, em adoração a Deus. Porque isso para nós que cumprimos a lei de Cristo Jesus, já tem nascido em nosso coração, para que nós possamos ter e distribuir a quem precisa, para que nós não fique só conosco o que nós aprender de Jesus sobre a sua palavra, não ficar só conosco entre quatro paredes, mas nós semear, declarar, testemunhar, para que essa palavra chegue até os confins da terra e muitas almas possa se chegar ainda ao pleno conhecimento da verdade e aceitar Jesus como Salvador. Enquanto há tempo, enquanto é hora, falarmos essas palavras no dia que se chama hoje, para o alcance das almas que estão sendo ceifadas sem a salvação. Deus deixou esse trabalho para mim, para você e para todos nós, para que nós possamos caminhar, declarar, testemunhar dos ensinos de Jesus até os confins da terra, até que Ele volte para vir buscar a sua igreja amada. Nós somos corpo, nós somos noivas, somos edifício de Deus. A igreja de Jesus já nasceu invencível, porque o controle da igreja de Jesus está com Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem administra. Ele é quem dirige. Então assim nós conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a nossa vitória em que nós vencemos o mundo? A nossa fé que temos em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o nosso Jesus, o Salvador. Vence o mundo. Vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E nós, igreja, cremos. Nós que fomos passados por uma nova regeneração por Jesus Cristo, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Aquele que veio por água e sangue
Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. A palavra está falando claramente para o nosso coração, para nossas vidas. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. A palavra de Deus não vem com arrodeio, não, de forma nenhuma. Ela fala claramente, abertamente. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse que a palavra vai dizer. Que Ele nos deu a vida eterna, Deus. E esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. E essas coisas foram escritas para que nós saibamos que nós temos a vida eterna. E para que nós creia no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos de Deus Pai e Deus Filho as petições que lhe fazemos. Então, não é maravilhoso? É muito maravilhoso que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos cumprir. Então, se aí nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o inimigo não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Mas sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu um entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo. E o que Ele nos manda é que nós guardamos-se dos ídolos da terra, de estar em busca de seitas que não são dirigidas e não tem a santa e gloriosa doutrina da palavra de Deus, para nós se livrar desses caminhos onde nós não alcançamos os ensinos verdadeiros das Escrituras Sagradas. Manda nós se livrar das tortuosidades em que muitos estão ensinando. Ficar firme naquilo que nós aprendemos dos mandamentos verdadeiros de Cristo Jesus. Esta é a nossa felicidade, que nós recebemos do Senhor, os seus ensinos, e Ele é quem nos dá força para que nós possamos seguir firmemente até Ele vir buscar a sua igreja. Quando terminar a lida aqui na terra,
no céu irá ser junto com Ele ali eternamente, amém. Que nós possamos colocar em mente, nós possamos colocar nos miolos, em nosso coração, que nós estamos afirmados na verdade. E quem aprende a verdade, ele declara a verdade. E quem anda em justiça é nascido de Deus. Porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E existe só um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo Salvador, que Ele enviou para salvar todo homem. E só Jesus perdoa os nossos pecados. Ele é o advogado que nasceu para salvar e perdoar os pecados e dar vida, e vida com abundância. E Ele é quem está com a chave da morte e da vida, e está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos de pecado, que Ele vos libertará. Tomai sobre vós o seu jugo e aprendei dele, que Ele é manso e humilde de coração, e achará descanso para as vossas almas. Só em Jesus nós alcançamos descanso para nossas vidas. Só em Jesus nós alcançamos felicidade. Só em Jesus nós alcançamos um renovo, uma nova regeneração, para um dia, quando nós estiver junto com Ele, ali brilhar e ter uma vida de luz junto com Jesus. Só Jesus salva, só Jesus perdoa. Não vai caçar outro caminho, outra estrada, outro rumo, porque existe só um Jesus Santo que veio morrer por mim e por ti, para nos dar a salvação da vida eterna. Muito obrigado a todos que neste momento dão ouvido um pouco desta palavra, e fica atento sobre o que Jesus quer falar para você sobre essa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém e amém.